E aí, beleza? Hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre, ou estou, né, porque viria só eu, aqui para falar um pouco mais sobre a vinda da família real para o Brasil, as guerras napoleônicas e o conteúdo de história desse Hoje eu vou falar um pouco mais sobre como a família veio, o porquê ela veio e o que aconteceu depois que ela veio. O porquê ela veio, assim, sobre as guerras que aconteceram para ela ter que fugir, como ela veio, quantas pessoas vieram e o que aconteceu depois que a família veio para cá. Há muito tempo atrás, perto de 1800, lá do outro lado do Atlântico, na Europa, estava acontecendo uma guerra entre duas nações, a França e a Inglaterra. A Inglaterra era bem desenvolvida nos quesitos da indústria, da marinha e do comércio, e ela ainda tinha uma localização privilegiada por estar rodeada pelos mares e poder abranger toda a Europa. Napoleão era um militar francês que não era burro. Ele sabia que para ganhar da Inglaterra ele teria que ter uma estratégia bem boa. E para ele ganhar ele teria que tirar um dos três poderes da Inglaterra: a marinha, a indústria ou o comércio. A marinha era forte pois ela estava bem localizada, com o mar em todos os lados, era uma ilha. A indústria estava bem focada ali de um jeito que não tinha jeito de tirar, ela estava muito forte. E o único jeito então seria o comércio. O comércio, então, o Napoleão fez um jeito de tirar fazendo como? Ele fez um decreto, um tratado chamado Bloqueio Continental, que fazia com todo país que comercializasse com a Inglaterra virasse inimigo da França e seria invadido e dominado e assim transformando como uma colônia da França. Um dos países que estava em dúvida se juntava à Inglaterra ou à França era Portugal. Mas como ele já tinha uns tratados com as ilhas inglesas e com o povo inglês, ele teve uma certa vantagem para esse lado. Mas como toda pessoa sob pressão, com o exército franco-espanhol batendo a sua porta dizendo que vai ser invadido, ela meio que ficou em cima do muro. Se ela se juntasse os ingleses, a França, que já tinha se unido à Espanha, ia pegar e entrar em Portugal fazendo um baita de um estrago. E daí eles ficaram em cima do muro, mas por final eles se juntaram à Inglaterra com uma estratégia. A estratégia era o seguinte: os ingleses junto com os portugueses decidiram fazer assim: todos os nobres, a família real e a corte de Portugal, eles iriam entrar em caravelas e naves, esses tipos de navios, e ir direto para o Brasil, ficando lá, se alojando lá até que terminasse essa guerra. E o exército inglês iria para Portugal defender Portugal o máximo que conseguisse, com as estratégias deles de se camuflar em paióis, de fazer paióis como se fossem moinhos e toda a estratégia de guerra inglesa, que era muito mais desenvolvida que a portuguesa. E aconteceu. Em 1808, a família real portuguesa, junto aos nobres e a corte desse mesmo país, vem em navios e caravelas para o Brasil. Assim aportando em Salvador, mas ficando por pouco tempo lá e depois indo direto ao Rio de Janeiro, a atual capital. Chegando lá, eles percebem que a capital não tem um desenvolvimento para ser uma capital, ela é uma simples cidade. Então eles começam a fazer uma reforma no Rio de Janeiro, transformando ela numa cidade capital, e começam a fazer tratados para melhorar o convívio do Brasil com os outros países. O primeiro tratado que eles fazem é a abertura dos portos. Eles abrem os portos para todos os países que não sejam inimigos de Portugal, os aliados e os neutros. Assim, a Inglaterra, os Estados Unidos, que era um país neutro, os navios poderiam aportar aqui e vender seus produtos. O segundo tratado é o Tratado de Impostos, que faz com que os produtos ingleses que venham para cá tenham menos impostos que os portugueses. Os produtos ingleses que vinham para cá tinham 15% de impostos, os portugueses tinham 16%, e os de outros países tinham 24% de impostos.
E os outros tratados mais relevantes não foram muitos, mas ainda tinha, em 1810, o Brasil se une, anexa a província de Cisplatina, o atual Uruguai, aos seus territórios. Em 1821, chega um decreto de Portugal falando que o rei Dom João VI poderia voltar para lá, pois já acabou a guerra, os franceses já foram expulsos de Portugal e ele era para voltar a dominar o reino de Portugal. E também em 1821, mais no final, ele deixa o filho aqui como o príncipe regente, o Dom Pedro I. E mais no final de 1821, eles mandam também um decreto falando que o Dom Pedro I também é para voltar para lá. Mas ele não aceita e fica no Brasil. E esse dia foi chamado de Dia do Fico. Um pouco mais depois, em junho de 1822, o reino português manda mais um decreto pedindo que o Dom Pedro I volte a Portugal. E o Dom Pedro I então ficou com raiva deles e desfixou qualquer laço que tinha com Portugal e proclamou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822.